Lília, quando estiver gravando, você dá o ok aqui, por favor? Obrigado, Lília. Então, pessoal, primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Queria começar agradecendo a presença de vocês e passando aqui para relembrar o que a gente vai ter de pauta hoje para a nossa discussão. O Felipe não vai poder estar conosco agora, então pediu para eu conduzir aqui a reunião junto com Lília. E a ideia é que hoje a gente possa discutir a aprovação da ata da última reunião, que foi enviada em anexo para os conselheiros. Então, a gente vai fazer a leitura da ata aqui para aprovação. Informes gerais, a gente não tem informes, a gente deixou aqui como uma carta coringa, caso a gente tivesse algum informe para dar, mas a gente não tem informes nenhum, A aprovação do calendário de reuniões ordinárias de 2024, a gente até tem uma proposta de inclusão para fazer em cima da proposta que foi apresentada, Lilian vai fazer a apresentação para a gente, a minuta do edital do processo eleitoral para a composição de representantes do Conselho de Campos, Lilian também vai apresentar essa pauta para a gente, e a última pauta eu vou conversar um pouco sobre ela, que é a deliberação do pedido de exercício compartilhado do servidor Rafael Pinheiro Caetano Damasceno, que é docente na área de educação, e é um pedido que foi feito pelo Campus Centro, de exercício compartilhado do professor Rafael. E aí a gente apresenta aqui também no momento oportuno. Alguém gostaria de fazer algum acréscimo de pauta, acrescentar algum ponto de pauta antes do início da reunião? Os presentes, estou aqui com o professor Márcio e com o Gabriel, e dos presentes aqui não tem, manifestação no chat. Deixa eu ver aqui. Também não temos, então acho que a gente pode prosseguir, Lília? Lília, vou passar então a palavra para você, para a gente realizar a leitura lá da ata da última reunião e a gente dar sequência aos pontos da pauta. Lília, você quer vir aqui da sala? Como é que Gilmara faz lá para não dar microfonia? Gilmara é Lília, na verdade, Então, tentei, mas continuou dando microfonia. Quando desliga, De acordo com a ata.
Eu estou de acordo, jovem. Só lembrando que vai ser bem possível da gente ter que marcar uma reunião extraordinária, João, mais para o fim de março, né, antes de enviar os PPCs que vão rodar para 25/1. Eu acho que o prazo é 29 de março, se eu não me engano. Isso aí, Rafael. Eu ia até fazer uma sugestão de inclusão, até conversei com o Lili e com o Felipe antes do início da reunião, que é o seguinte, né, o que o Rafael falou é porque em 2020, para a gente iniciar cursos novos em 2025, a gente precisa de quê? A gente precisa de aprovar os PPCs e fazer esse envio para a Pró-Reitoria de Ensino. Esse envio é feito, né, de acordo com a janela de submissão. Esse envio tem que ser realizado, né, até o dia 29 de março, como o Rafael colocou, de 2024, para cursos que vão abrir em 2025. Então, a apreciação pelo Conselho precisaria de ocorrer anteriormente a 29 de março. Como a gente tem aí, né, algumas propostas e alguns PPCs em andamento, né, que já estão sendo construídos, a exemplo, né, o PPC do bacharelado em administração, o PPC do curso de licenciatura em letras, o curso técnico em farmácia integrado, a gente ainda não tem a previsão dos códigos de vaga, né, então a gente não sabe se de fato, né, a gente vai fazer o envio ou não, porque a gente ainda não tem essa previsão, mas a gente precisa de prever, talvez, porque assim, no meu entendimento, a reunião ordinária, né, são aquelas reuniões que a gente já sabe que serão necessárias. Então, ao invés de criar uma extraordinária lá no dia 29 de março, ou perto do dia 29 de março, talvez seja melhor a gente inserir, né, uma ordinária, e aí minha sugestão é de que essa ordinária fosse inserida no dia 28 de março ou 21 de março. Por quê? Se tiver alguma recomendação do Conselho, a equipe vai precisar de fazer o quê? A equipe vai precisar de trabalhar junto ali para reformular. Então, talvez o ideal, já que o envio é até o dia 29, fosse o Conselho fazer as reuniões no dia 21 de março, para que o grupo ali de docentes, né, do núcleo docente estruturante dos cursos, em caso de modificações que forem recomendadas via Conselho, tenha um prazo ali de pelo menos uma semana para realizar essas modificações, para que consiga ser feito o envio até o dia 29 de março. Aí minha sugestão seria de fazer uma inclusão no dia 21 de março, que é uma quinta-feira. Esse prazo de uma semana só do Conselho e o prazo final para envio muito curto, não dá tempo? Geralmente dá tempo, porque quando o texto chega no Conselho, ele já passou por outras esferas, né? Então, geralmente dá tempo. Porque as recomendações dos conselhos, eles geralmente são recomendações pequenas, não são recomendações de ajustes muito longos, não. Se fosse um ajuste mais, vamos dizer assim, né, robusto, talvez não desse tempo, mas sendo ajustes, né, sutis como tem sido, porque a gente já tem uma estrutura, né, essa estrutura já é seguida ali pelos professores que participam, né, do curso, enfim, então geralmente a gente tem, como a gente tem esse histórico, né, e esses documentos pregressos, eu acredito que seja um tempo suficiente. Mas eu acho que o Rafael também pode dar contribuição importante nesse sentido, porque também está participando, inclusive, da elaboração de um dos PPCs, né, Rafael? O que você acha? E os demais colegas também, Gleiciane, né, que atua lá na questão de ensino, também está diretamente envolvido ali. Então, eu acho interessante. Eu, inclusive, já vou ter que colocar como pauta o estudo de viabilidade que eu dei para os colegas para a gente terminar de fazer até o fim desse ano, já que não vai ter, esse ano não tem previstas outras reuniões, né? Não é isso? Aí eu vou ter que apresentar o estudo de viabilidade 29/2 e o PPC 21/3. É bem provável que eu tenha que fazer isso. Ou a gente marca uma extraordinária na última semana de dezembro e não sei, né? E depois o PPC 21/3 também. Aí pode ser que depois dessa extraordinária no fim de dezembro, já tenho como... Eu não sei como que farmácia e letras fizeram, se já colocaram, mas a gente também não apreciou, né, as viabilidades, né, ou já. Só aquela reunião que a gente fez com os colegiados lá no início do ano, não foi isso, João? Desculpa, Rafael, não estou te ouvindo muito bem. Como é que é? Então, porque
antes da gente apresentar o PPC, precisa passar também o estudo de viabilidade, certo? E isso, assim, o PPC, na verdade, envia os dois documentos juntos, né? Envia o estudo de viabilidade para a implantação de cursos novos e o PPC. Os dois documentos são enviados juntos. Ah, é? Não, então tá ótimo. Eu tava com o documento aberto, até que coloquei para os colegas do núcleo técnico, naquela leitura daquele documento, daquela portaria do grandona que fizeram, né? Que vocês se pautaram nela para poder fazer a atualização do trâmite interno. Eu entendi que tinha que ir à viabilidade, voltar à viabilidade para depois dar entrada no PPC. Não foi feita nenhuma mudança no trâmite, não. A mudança no trâmite que a gente fez foi a inclusão da passagem ali. A única inclusão que a gente fez, né, foi a inclusão para passagem por diferentes colegiados, né? Ou colegiados, né, em que o curso, principalmente quando se trata de curso novo. Então, a inclusão que a gente fez foi de apresentar, no caso de curso novo, como não tem um colegiado definido ainda, foi de apresentar para os servidores, né, para que todos os servidores tenham ciência, né, do curso que está sendo colocado ali e de incluir a ata, né, de apresentação. Essa foi a inclusão que a gente fez, para passar necessariamente por todo mundo quando você tem um curso novo, porque o curso antigo, né, já passa pelo colegiado normalmente, quando vai reformular, mas o curso novo não tem colegiado, então geralmente não passa pelo colegiado. Aí a gente incluiu isso no trâmite, mas foi só isso que foi incluído. No trâmite corriqueiro, né, a gente já faz o envio do estudo de viabilidade junto com o PPC. Aí geralmente a gente começa pela leitura do estudo de viabilidade, passa a leitura do PPC. O que a gente não sabe até lá, né, eu acho que os 3 cursos, né, que estão sendo propostos vão enfrentar isso, em relação ao estudo de viabilidade. Porque no momento atual, né, no âmbito e na instância da pró-reitoria, a gente vai ter um pedido negado, né, não vai ser acolhido, não vai ser aprovado, caso a gente não comprove que a gente tem condições de cumprir com o que a gente tem no momento. Então, se a gente não tiver condições de integralizar até o momento, isso vai ser recusado quando chegar lá na pró-reitoria de ensino, né? Agora, aqui no âmbito do conselho, né, a gente vai ter que tomar essa decisão. Se a gente vai deixar aprovado, né, alguns outros campos, por exemplo, Campus Cabo Frio, né, alguns outros campos, eles têm já alguns PPCs aprovados no Conselho de Campus, que estão aguardando, né, a chegada de código de vaga para ser só enviado para a pró-reitoria. A gente pode tomar uma decisão semelhante ou não, no momento lá. Mas não sei se você responde a sua dúvida, Rafael. A gente está te ouvindo aqui um pouco falhado, mas é isso mesmo que você perguntou? Não, peraí que eu vou trocar, então. Deixa eu tirar o fone aqui, peraí. A Aline até colocou aí pra gente, né, que as reuniões ordinárias precisam de ter... Melhorou agora? Melhorou. Melhorou. Melhorou agora, João? Sim, melhorou. Não, é porque eu acho que não é 50% essa integralização, não? Não. Para abrir a garantia no momento atual, de total integralização. No momento atual, não, Rafael. Pode ser que seja uma política que mude, mas no momento atual tem sido recusado todos os cursos que não prevêem, né, na integralidade. Se a gente tiver algum tipo de chegada de novos códigos, é óbvio que será muda de figura. Então, talvez até lá, né, a gente tenha já uma previsão de quando vão chegar novos códigos, para onde vão esses códigos, e talvez a gente tenha até uma mudança de postura nesse sentido, né, porque a gente tem aí algumas coisas para ocorrer até esse momento. Mas, assim, na janela atual, né, o que a gente vai propor, as condições que estão postas são essas. Aí a sugestão de inclusão que eu fiz foi da gente colocar lá do dia 21 de março, como uma reunião ordinária, porque assim, é uma reunião que é bem provável que nós tenhamos. Então, assim, para não ter que marcar uma extraordinária, talvez seja melhor já deixar marcado uma ordinária. Mas o que vocês acham? O mandato desse conselho vai até 8 de março, Lívia? Vai dar tempo de poção do conselho? É, mas aí eu vou PC. Já seria uma opção, né?
Já seria essa também do dia 21. Então, pessoal, essa reunião ela tem que ser só para PPC, cara. São 3 PPCs e é muito grande. Só a posse já tomou tempo. E outra coisa, esses 15 dias aí já fazem diferença, de 8 a 21 de março, porque a gente vai voltar dia 29 de janeiro para fazer essas discussões aí, para tocar essas discussões que não aconteceram nesse ano. Eu acho que faz diferença esses dias aí, cara. Essas semanas aí faz diferença. Sim. Porque essa comissão também vai ter que receber esses PPCs com antecedência. Cara, joga esse trem pra frente, pelo amor de Deus. Aqui eu tô falando como docente que tá fazendo PPC também. Eu fecho com a data que o João colocou antes. Porque a gente vai ter que enviar antes para pro conselho ver o PPC. Pelo menos Será que pode tomar posse antes do fim do mandato? tem isso também, Lívia. Antes do fim do mandato, porque o mandato vence no dia 8 de março, correto? Antes do dia 9 de março. Mas vocês acham que a nomeação, porque assim, a nomeação, né, dos conselheiros é um ato simbólico ali. Vocês acham que ela ocupa, né, um tempo demasiado? Rafael, você que apresentou a questão, né, você acha que ela ocupa um tempo demasiado? Ou você acha que é difícil para os novos impostados terem acesso aos documentos num período tão curto? Vai depender. Vai depender, porque tem... pelo que eu li lá, eu acho que na última não tinha reeleição, não é isso? Nessa agora pode ter 2 mandatos, não é? Podemos Por exemplo, se todo mundo reeleger, eu acho que é uma coisa, obviamente, rápida, mas se tiver uma oposição, se a oposição entrar, né, Márcio? Aí tiver que fazer aquela ambientação, tiver que fazer a leitura do documento, sei lá, cara, eu acho que depende. Depende. Se houver troca, eu acho mais traumático, mais demorado, porque aí o pessoal que tá saindo tem que falar, o pessoal que tá entrando vai falar. Ou talvez marcar uma reunião para posse e uma reunião para os PPCs. Eu sou a favor de marcar essa do dia 21, igual você falou, cara. Mantenha do dia 29 e proponha do dia... Eu acho. A gente teria, por exemplo, adiaria essa do dia 29 de fevereiro para frente, para o dia 8, por exemplo, é isso?
mas não fica muitas reuniões ordinárias num período muito curto, 29 de fevereiro, por exemplo, 8 de março e 21 de março. Uhum. É. Isso. João, não sei se é uma opção, mas tentando pensar aqui em caminhos, se adiasse um pouco a posse dos novos membros do conselho, e esse conselho fosse até o dia 21, nessa reunião 21, ainda com a formação atual do conselho, para que esse conceitual analise, né, e a posse seria depois do dia 21. Né, só para poder facilitar essa análise dos documentos, uma posse, então um prazo para esses novos empossados, isso que a gente já está falando aqui, né? Se aproximarem desses documentos e se estendesse um pouquinho o mandato do atual conselho por alguns dias só, até o dia 21, para que a reunião do dia 21 fosse com esse conselho atual. E aí depois havia a posse dos novos e seguiria, não sei, pensei nessa opção aqui. De repente resolveria o problema. Né? Podemos fazer isso, Lilian? Tá. O que Marcos propôs é de a gente tentar provocar um pouco para que os membros atuais permaneçam até o dia 21 de março, então estender um pouquinho, né, para que eles permaneçam até o dia 21, ultrapassem ali aquele período do dia 8 e, posteriormente, a gente faz a posse dos novos conselheiros. Você acha que isso seria possível? Ultrapassar esse prazo do mandato atual? Isso. Se a gente colocar as datas ali, né, o que a gente vai ver? O que a gente pode fazer também, aí fica como sugestão, né, é de, por exemplo, né, marcar uma extraordinária em função da necessidade. Então, por exemplo, a gente tem um tempo de pauta regulamentar. Então, se a gente não conseguiu cumprir dentro daquele ponto de pauta regulamentar os pontos que necessitam ser apreciados, a gente pode marcar uma extraordinária sob demanda. Aí eu acho que se justifica, né? Porque pode ser também que a gente não tenha tantos PPCs, que a gente não tenha os 3 PPCs para serem avaliados, pode ser que a gente não tenha previsão de código de vaga e com isso não consiga fazer o envio deles. Então, assim, tem uma série de questões ali que são, né, possibilidades que a gente não tem como prever. E se a gente mantivesse, né, com a inclusão, a sugestão dada ali no e-mail, né, com a inclusão desse dia 21 de março e avaliasse a extraordinária em caso de necessidade para o não cumprimento da pauta? Vocês acham que seria ruim a gente fazer dessa forma? E prever uma extraordinária só para caso de necessidade? Estão todos de acordo?
com essa proposta? Vou pedir para os demais candidatos, para os demais conselheiros se manifestarem aí pelo chat. Obrigado, pessoal. Aí, e de resto, tudo ok com as datas, pessoal? Alguma objeção? Obrigado, pessoal. Ilha, então acho que a única inclusão mesmo é a data do dia 21, dentro daquele cronograma de reuniões ordinárias. Podemos. Só para perguntar, permanece aquele mesmo esquema de docente elege docente, tá elege tá, não é isso? Beleza. Beleza. Lilian, sua voz abaixou aqui pra gente.
Sim, Lili. Eu acho que Comentei que a voz está baixa aqui pra gente, mas é só pra gente? Na sala tá todo mundo ouvindo normal? Para mim tá. Beleza. Sobre as datas, Lilian, os presentes aqui consideraram ok, né? Eu tive um pouco de preocupação em relação ali ao período de campanha, porque coincide com férias de 2 segmentos, né? O segmento discente e o segmento docente. Só que a gente vai ter um período ali do dia 29 de janeiro até o dia 23 de fevereiro, que eu acho que é um tempo bom para a campanha também, considerando o vencimento ali, né, do mandato. Eu acho que é o cronograma que a gente, né, precisa fazer. Aí minha dúvida é mais em relação ali a esse início da publicação do edital. Para a publicação do edital ocorrer lá no dia 4, né, no dia 4 a gente só tem a próxima semana. Então o trabalho desse grupo, né, que a gente tirar daqui, ele precisa ocorrer ao longo da próxima semana, já ao longo da semana seguinte. O edital tem um modelo previamente, né, elaborado até pelo anterior, né? Acredito que seja mais um trabalho de revisão, mas aí a gente precisa de montar esse grupo, não sei, a gente tira esse grupo daqui e revê o edital, o que vocês acham? Pensa nesse prazo ou já vê um pouco essa questão do dia 4? Porque eu, assim, né, acho que está muito próximo, mas ao mesmo tempo eu não vejo muita solução, não. Considerando que o vencimento do mandato é no dia 8, eu acho que o cronograma está adequado. Tem que ter 30 dias do edital à inscrição, isso é obrigado. Dias de quê, Rafael? Entre o edital e a inscrição, ou não? O lançamento, publicação e a inscrição. Não, ali não está 30 dias, não. O edital está sendo publicado no dia 4 e a inscrição está sendo do dia 6 ao dia 22/12. Não tem como apertar mais, né? Sim. Eu tava pulando uma data. Não, eu também não vejo problema se ficar menos de 2 semanas, não, tá? Eu acho que não. Como é uma coisa muito micro, eu acho que não tem problema. Eu achei 4/12 apertadíssimo. Então, vamos primeiro conduzir uma votação em relação às datas, todos de acordo em relação ao cronograma? De acordo também. Vocês aí no chat, pessoal. Rafael, Tobias, Diogo. Então, esse 4/12, ele é tipo, inadiável mesmo. Entendi. Não, claro. Não, então vamos embora. Manda brasa. Sim.
E a ideia desse grupo é que tenha qual representação, Lília? Sim. Então podemos compor aqui, né, pessoal? Do segmento TAI, né, temos Gliciane e Diogo presentes. Algum de vocês dois gostaria de se colocar? Do segmento docente, do segmento discente também, Tobias. Do segmento discente só temos você, Tobias. Podemos contar com você? Gliciane, então, se colocou. Do segmento docente temos o Márcio e o Rafael, né? Um de vocês dois gostaria? Não, se for preciso, pode me colocar. Se o Márcio, meu amigão, não quiser muito participar, eu participo, sem problema. Se você quiser participar, ele se você não quiser, Pode ser você, Rafael. Pode ser, tranquilo. Valeu, meu jovem. Tamo junto. Então, Lília, temos representante docente Rafael Veloso, representante TAI Gliciane, representante discente Tobias. Tobias, só dá um ok pra gente, pode ser? Tobias está aí ainda? Ah, ele acabou de sair da reunião até. Você, Gabriel da comunidade. Depois das 5, sim. Ou antes das... Que acabe antes das 3h20. Eu também posso. Tobias retornou. Isso. Bom, gente, a pauta do professor Rafael Damasceno é a seguinte: a gente recebeu um pedido do Campo Centro de que o professor Rafael Damasceno possa atuar lá também. Só que a gente tem um problema, né, em relação a isso. O professor Rafael Damasceno, ele atualmente, né, coordena 2 pós-graduações, né, lá do Censo. Então ele coordena tanto a pós-graduação em Educação e Direitos Humanos, como a pós-graduação em Educação e Tecnologias Digitais, coordena, né, o PIBID, que é o nosso Programa de Iniciação à Docência da Licenciatura em Química, né, do curso de Licenciatura em Química, e além disso, né, ele tem ali uma carga horária, né, de 10 horas semanais. Então, dentro dessa carga horária, ele ultrapassa, né, a carga horária de 40 horas.
Então, assim, a posição, né, da diretoria de ensino, eu já adianto aqui, é de negar o pedido do Campo Centro, né, considerando a incompatibilidade da carga horária do professor Rafael Damasceno com as atividades que ele desempenharia no campus Campo Centro. Então, assim, considerando essa incompatibilidade, a posição, né, da diretoria de ensino é de negar esse pedido. E a gente gostaria de ouvir aqui os conselheiros também a respeito disso, porque, né, no nosso ver, é incompatível com a carga horária que ele ocupa atualmente, porque a coordenação, né, já coloca, por exemplo, no SUAP, 28 horas de uma coordenação só. Já ocupa 2 coordenações de pós-graduação, mais a coordenação de um programa institucional de iniciação à docência localmente. Então, já é uma demanda de trabalho muito grande, que se junta à demanda de sala de aula ali, da rotina das aulas do próprio curso de licenciatura em Química. Aí eu estou aberto também a responder alguma dúvida, alguma ponderação. A gente não fez o envio porque o SUAP está com algum problema no módulo do SUAP e a planilha de atividade docente do professor Rafael não está aparecendo para a gente. A gente já tentou, eu não estou visualizando, o Felipe não está visualizando, o Juliano, que é a chefe imediata, não está visualizando. Então, assim, a gente não conseguiu compartilhar com vocês em função disso, né, mas o horário dele fica disponível publicamente, né, na planilha de horários dos servidores e também, né, as coordenações das pós-graduações já é de notório, né, saber da comunidade ali, né, que ele é um coordenador ali bastante presente, bastante atuante e já exerce a função já há algum tempo. Mas foi por isso que a gente não fez o envio da planilha de atividade consolidada, porque a planilha, por algum problema no SUAP, não está aparecendo. Né? Mas a posição que a gente defende, né, é da recusa em relação ao pedido efetuado pelo Campo Centro. Só para entender um pouquinho, João, ele vai sair a remoção do Rafael, vai? Ele tá, né, ele será removido, né, mas enquanto ele não é removido, o Campo Centro solicitou essa contribuição para enquanto ele não é removido. Né? Com a remoção dele, virá outro profissional. Ele só sai, né, do campus quando chega um outro profissional. Aí foi por isso que eles solicitaram essa antecipação. Né? Só que é algo que a gente não tem condição de atender. A gente já ajudou em outras ocasiões, né? A gente já teve, inclusive, né, ajudas que até não passaram pelo Conselho de Campos, que às vezes aconteceu diretamente a partir de conversas ali, né, da diretoria de licenciatura especificamente, né, com a professora Tanice, por exemplo, que contribuiu durante um tempo no Campo Centro. A gente já atuou e já contribuiu, quando a gente pode, mas nesse caso, assim, né, vindo para o Conselho, né, deliberar, eu acho que a gente precisa de levar em consideração, né, a rotina ali do servidor e a carga horária que esse servidor já detém. Então, assim, por isso que a gente, né, eu, como diretor de ensino, defendo a recusa do pedido, né, em função dessa incompatibilidade. Eu queria fazer essa observação nessa direção mesmo. Assim, quando eu vi esse ponto de pauta, eu me preocupei com isso, justamente porque ele hoje coordena duas pós. Além da licenciatura em Química, a gente está com a proposta de abrir uma licenciatura em Letras. Então, assim, e como é uma iniciativa do Campo Centro, nem foi uma iniciativa dele, né, do Campo Centro solicitando, eu fiquei preocupado, porque para cobrir o santo, vai acabar descobrindo outro santo, né? A preocupação de precarizar uma área que é muito importante hoje para nós, né? Que é ter esse profissional, professor da área de educação, preparado e qualificado para, né, tratar dessas questões. E a gente abrir mão desse professor, sem a garantia, né, de que efetivamente ele vai ter condições, dentro da carga horária que é estabelecida para a gente, de dar conta, né, de maneira satisfatória das atribuições que ele já tem, é preocupante. Além do que a sobrecarga para o professor, né? Uma sobrecarga, ele se desdobrar, né, entre dois campos. Então, assim, eu fiquei bastante preocupado. A gente não pode descuidar, né, desse professor de educação aqui, de cuidar, né, dessa área, ainda mais que a gente está pensando aí, né, uma nova licenciatura em breve.
Então, eu vi bastante preocupação também. Acho que a gente tem que dar atenção a isso, a gente tem que ter isso como prioridade. Acho que o campus não pode descuidar, descuidar em relação a isso. Tive bastante preocupação, não saber se era iniciativa dele, se era iniciativa do Campus Centro, mas agora você já esclareceu. Eu vejo com bastante preocupação a gente realmente atender essa demanda do Campus Centro e acabar precarizando o atendimento do nosso campus, né? O atendimento que ele faz na condição de professor, na área de educação, enfim. Queria levantar essas questões para a gente pensar. Né? E até fazendo uma adendo em São Paulo, Márcio, soma-se ainda, né, a atividade, né, da coordenação, que são duas, a atividade da docência em sala de aula, a coordenação do PIBID e a orientação dos projetos de TCC, né, como professor da área de educação, o único professor da área de educação, ele detém ali como orientador ou co-orientador, boa parte dos projetos, da orientação dos projetos de trabalho de conclusão de curso dos nossos estudantes. Então, isso é um outro fator, né, que também se assoma a essa carga horária já executada pelo professor. Rafael? Me escutam bem agora? Você me escutam bem, João? Escutamos bem. Beleza. Não, eu estou totalmente de acordo com o que falou o Márcio, salientando também, de acordo com o que você falou também no começo, João, salientando sempre que o colega também não teria nenhum prejuízo, uma vez que a remoção dele já está em curso, né, já está aprovada, né? Então, a remoção já está aprovada. Já que ele não tem nenhum prejuízo, eu acho muito importante também que a gente pese, né, essa dimensão humana que a gente está vendo, né? E realmente a gente não pode abrir mão disso daí. A gente conheceu, quem não conheceu o PIBID agora na semana acadêmica, né, o tamanho do trabalho que é feito, o tamanho do trabalho que é feito nas pós, né, a gente demorou a engrenar com as pós, né, ficou um tempo sem ofertar por causa da pandemia, agora voltou com duas. É uma coisa muito importante para a gente continuar nesse andamento desse jeito. A gente não pode, eu acredito que a gente não pode perder isso nesse momento, não. Lília compartilhou com a gente o ofício, né, do pedido do Campo Centro, né, então foi a diretoria, né, das licenciaturas lá do Campo Centro, na pessoa da professora Marlúcia, que elaborou o ofício, né, e aí faz a solicitação, né, considerando a portaria 751 de 2020, né, de 9 de setembro de 2020, vimos por meio deste solicitar o compartilhamento do docente Rafael Pinheiro Caetano Damasceno para ministrar durante o semestre letivo de 2023.2, que vai do dia 16 de 10 de 2023 a 12 de abril de 2024, duas disciplinas do curso superior de licenciatura em Geografia, Prática Pedagógica 5, de 60 horas a aula, né, na quarta-feira, de 9 a meio-dia e 20, e Prática Pedagógica 6, de 60 horas, na terça-feira, de 17h30 às 20 horas. E uma terceira disciplina no curso de Educação Física, Diálogos com a Escola Campo, na terça-feira, de 20h10 às 22h30. Então, assim, o Gleiciane pediu ali no chat para repetir o posicionamento ali, né, como diretor de ensino, Gleiciane, e o posicionamento que eu defendo é negar o pedido do Campo Centro, considerando ali a incompatibilidade, né, da carga horária já exercida pelo professor Rafael. O professor Rafael, atualmente, né, ele ministra, né, 10 horas de aulas semanais, coordena 2 pós-graduações, coordena o programa de iniciação à docência, né, que tem uma série de demandas ali relacionadas, né, à apresentação de trabalhos, à articulação com a Escola Campo, e a gente tem articulação com 3 escolas atualmente, né, aqui do município. Então, a coordenação do PIBID também é algo que dá muito trabalho, né, que faz com que ele esteja ali, né, já ultrapassando a carga horária, né, de 40 horas regulamentares, né, e, além disso, a gente ainda tem as orientações, né, dos trabalhos de conclusão de curso dos estudantes. Então, ainda que fosse uma carga horária menor do que a carga horária que está sendo solicitada, porque se a gente observa ali a carga horária que está sendo solicitada, né, é de cerca de 9 horas aulas semanais.
Então, assim, não tem como a gente atender esse pedido, e ainda que fosse menor, já não teria como a gente atender esse pedido, porque é uma carga horária, né, elevada para alguém que já tem a carga horária que ultrapassa os limites regulamentares. Podemos proceder à votação? Alguém gostaria de solicitar Nós já tivemos, inclusive, 2 professores de educação, né? Hoje tivemos, nós só estamos com um, né? O outro código de vaga foi o código de vaga foi trocado, né? Foi uma permuta entre o código de vaga na área de língua portuguesa com o código de vaga na área de educação, porque com a previsão de fechamento, né? De fechamento não, na verdade, de troca, né? Do curso de licenciatura de anual, de semestral para anual, né? Não haveria demanda para, né, uma carga horária para 2 professores da área de educação. Então, na época, nós tínhamos 2 áreas em defasagem, né, de horário. Na época era português, 3 áreas, na verdade. Na época nós tínhamos português, física e matemática. Né? E aí a professora Thais, à época, fez uma triangulação, na verdade. Né? Então, veio uma professora de português do IFES para cá, a vaga que tinha disponível era a vaga de português, e as 3 áreas estavam ali, né, paritárias em termos de carga horária, tanto a física quanto a matemática, quanto a língua portuguesa. Então veio uma professora de língua portuguesa para tentar isso fosse disponibilizado para o IFES Sudeste de Muriaé, e o IFES Sudeste de Muriaé enviasse código de vaga para o IFES, né, para que o IFES pudesse chamar. Então houve esse processo de triangulação lá, a vaga não foi perdida. A vaga foi ali remanejada para outra área. A época até passou pelo Conselho de Campus também, a gente tinha isso mudou há pouco, né? Então foi aprovado no Conselho também, então seguiu aquele processo regulamentar ali. Mas atualmente a gente tem um por causa disso. Nós tínhamos 2, hoje temos um. E se atendermos o campus sendo, vamos ficar com meio professor. Exato. Pela tua fala, fica claro que efetivamente não nos atende, além de sobrecarregar o nosso colega. Eu penso que, como a remoção dele está para sair em breve, ele vai poder estar mais próximo da família dele, acho que aguardar um pouquinho, né, para garantir que o nosso campus não tenha prejuízo, né, mantenha o professor de educação se dedicando exclusivamente aqui ao nosso campus. Eu te acompanho. Obrigado, Márcio. Mais algum colega que gostaria de algum esclarecimento adicional? Podemos proceder à votação? Então, pessoal, vou pedir para que todos se manifestem aí pelo chat se se recusam ao pedido, né, ou se são favoráveis ao pedido do Campo Centro. Já vou aqui, né, deixar meu voto pela recusa. Acompanho, João. Gabriel, voto contra. Recuso. Diogo, obrigado. Rafael, obrigado. Gliciane. Tobias, você pode se manifestar também, por favor? Lília, acho que o Tobias está com problema de acesso lá, pelo que a gente acompanhou, mas tivemos ali o voto da recusa dos conselheiros, né? À exceção do Tobias, que não conseguiu fazer a sua manifestação. Bom, pessoal, acho que a gente encerrou os pontos de pauta que a gente tinha para hoje. O objetivo é que a reunião fosse, de fato, né, mais curta, mais rápida e mais ágil. Temos mais algum ponto, Lília? João, eu queria propor para a próxima, eu já queria antecipar, para a próxima reunião, a gente retomar aquela discussão sobre o quórum para votação, efeito de calendário. De repente, a gente fazer isso com essa composição de conselho que acompanhou a discussão passada. Talvez seja o momento a gente, na próxima reunião, colocar isso como plano de pauta e ver se avança nessa discussão.
Se chega a algum consenso. Excelente. Diogo, está ouvindo a gente bem agora? Agora você. Diogo ainda não está ouvindo. Acho que o áudio sumiu só para o Diogo. Lilian, acho que é importante registrar, né, o pedido de inclusão de... Obrigado, Diogo. Já consegue nos ouvir, então? Bom, então, Lilian, acho que é importante fazer o registro, né, para a inclusão na próxima reunião, né, do ponto de pauta de retomada, né, da discussão do quórum nas reuniões de calendário acadêmico, que foi uma das coisas que a gente discutiu na reunião passada, né? Então, acho que é importante deixar esse registro para que a gente inclua no próximo ponto da pauta. No mais, temos mais uma consideração, pessoal? Então, agradecer a presença de todos vocês, obrigado, tenham uma boa tarde e a gente se encontra na próxima reunião dos conselhos. Obrigado. Boa tarde, jovens. Um abraço.